Boa noite, pessoal. Eu decidi gravar esse vídeo porque há um tempo atrás eu já vinha pensando em fazê-lo, na verdade, mas eu estava esperando uma data oportuna, digamos assim, mas, bom, essa data nunca tinha chegado. Na verdade, eu estava empurrando com a barriga mesmo, né? Mas hoje acabou coincidindo de fato ser um dia muito importante para a matemática e para as ciências em geral, certo? Então eu decidi gravar, certo? Decidi começar hoje e espero continuar, certo? Então, por que hoje é um dia tão especial, né? Bom, hoje é o aniversário de Albert Einstein, certo? Assim, um físico notável, certo? Incrível. Hoje também é o aniversário de morte de Stephen Hawking, certo? E hoje coincidentemente, também foi um eclipse lunar, né? Mais conhecido aí como lua de sangue, certo? Mas esses são os temas que eu vou abordar nesse vídeo. Talvez em um próximo, certo? Já fica aí na gaveta, se der certo, eu gravar um vídeo sobre essas duas pessoas e esse fenômeno, né? Hoje eu vou falar sobre o número π, certo? Que talvez seja assim um número mais conhecido na matemática. Eu acho que todo mundo deve conhecer, certo? Pelo menos os três primeiros dígitos, né? 3,14, acredito que todo mundo conhece. E deve saber, assim, mais ou menos para que serve. Hoje, o objetivo, né, é mostrar mais ou menos de onde veio e quais foram os raciocínios que foi tido para poder conseguir, certo? Mais em específico o raciocínio de Arquimedes, né, que é o que a gente vai abordar hoje, certo? Mas, assim, por que que o número π é comemorado na data de hoje, né? Porque hoje é o número, hoje é o dia do π. Aqui no Brasil, né, a gente coloca a data do dia, mês e ano, certo? Nos Estados Unidos eles fazem diferente. Eles colocam mês, data e ano. Aí acaba aparecendo, né, o 314. E por isso foi batizado o dia do π, certo? Hoje. Então, assim, um dia extremamente importante para a matemática, como eu já havia dito. E qual é o objetivo de hoje? Qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar de onde veio o π, certo? O que é o π, o que é esse número tão conhecido aí, que às vezes a gente acaba usando no dia a dia, principalmente na escola, né? Mas não para um pouquinho para pensar de fato o que é. Como foi que a galera pensou, certo? Para começar, eu preciso dizer que todos os círculos são semelhantes. Mas o que é isso, né? Vocês devem lembrar lá no ensino médio, quando o professor falou sobre triângulos semelhantes, que é onde de fato a gente usa semelhança, normalmente, né? Principalmente na escola. Falando sobre semelhança de triângulos, que a gente pega algumas propriedades, né? Você descobre que um triângulo é semelhante ao outro, aí você aplica coisas de um triângulo no outro triângulo para você descobrir alguma coisa, digamos assim. Nos círculos, nas circunferências, todas são semelhantes, certo? Ou seja, toda propriedade que você conseguir descobrir de uma, você consegue aplicar para todas as outras, certo? Por isso que a gente vai trabalhar com a circunferência em específico, porém, tudo que a gente fizer para ela serve para qualquer outra, certo? Porque todas as outras são semelhantes, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui uma animação, certo? Para poder a gente começar a pensar no que é o número π, certo? Eu vou logo adiantando. O número π é uma razão entre o comprimento da circunferência. Imagina, tu tem a circunferência e você mede o perímetro dela, certo? Mede o tamanho dela, certo? Ao redor. Sobre a sua diagonal. A sua diagonal é o que fica de um lado para o outro aqui, certo? Aqui no computador, a gente pode ver aqui, ó, a diagonal seria uma linha mais ou menos daqui para cá, certo? Que passa pelo centro. Tranquilo? Então, essa aí é o que é o nosso número π, essa é a razão. Mas por que 3,14, né? Imagina, se eu pego esse comprimento dessa circunferência e vou medir ela, eu vou obter um número que vai ser o nosso 3,14, né? Que é baseado no nosso diâmetro, certo? Imagina aqui, nesse exemplo. O diâmetro aqui dessa circunferência é 1, certo? O diâmetro dela já foi colocado inicialmente 1, certo? E nota, daqui para cá é 1. Se eu animar, veja, ela vai girando. Ó, passou pelo 1, ou seja, já passou de um diâmetro, 2 diâmetros, ó, 3 diâmetros e um pouquinho, certo? Esse pouquinho aí é o que vai ser o nosso 3,14, certo? Então, basicamente, se eu espalhar, se eu abrir essa circunferência, né? Foi o que a gente fez, espalhar ela aí e for medir, cabe exatamente 3 diâmetros e mais um pouquinho, certo? Então, vamos lá.
Qual foi o raciocínio para poder conseguir chegar nisso aí, certo? A gente vai ver o raciocínio que Arquimedes teve, certo? Que assim, um cara notável, um matemático incrível, certo? Qual foi o raciocínio que ele fez? Só lembrando, esse raciocínio que ele teve foi a 240 antes de Cristo, certo? Uma época que não existia calculadora, não existia nada, certo? O que ele tinha era lápis e papel e acabou. Eu não sei nem se papel, não sei nem se papel direito, né? Pelo menos o nosso papel convencional com certeza não. E só com isso, só com ferramentas precárias, né, ele conseguiu fazer uma dedução tão incrível do número π. Então, qual foi esse raciocínio que ele teve aí? Ele pegou, vejam aqui o que a gente vai fazer. Eu tenho uma circunferência, certo? E ela também tem diâmetro 1, certo? Uma circunferência com diâmetro 1. Ou seja, quando eu for fazer a razão aqui do π, do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, certo? Como o diâmetro vai ser 1, então o comprimento da circunferência já vai ser o meu π, certo? Já vai ser o meu π. Então o que foi que ele fez? Ele pensou em colocar um polígono dentro da circunferência e um polígono fora da circunferência. Assim, ó, vejam só. No primeiro caso, fica assim uma aproximação bem esdrúxula, mas já dá pra gente ver qual o objetivo. Notem, eu tenho uma circunferência circunscrita, que está fora do círculo, da circunferência, e um polígono, que é o quadrado aqui, inscrito na circunferência, certo? Se eu pegar o diâmetro deles e já começar a fazer a aproximação do π, eu já consigo ver mais ou menos em que intervalo o π está. Veja, o perímetro do polígono inscrito, o polígono menor, é 2,8, certo? E o perímetro do polígono circunscrito, que é o que está fora, é 4. Esse 4 aqui é bem fácil da gente ver. Nota, se daqui para aqui é 1, então, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, certo? O perímetro aqui é 4 e esse perímetro aqui é 2,8. Ou seja, eu já consigo aí uma primeira aproximação bem grosseira, mas eu já sei que o π vai estar entre esses dois perímetros aí, certo? Mas e se eu for aumentando, que é o que a gente vai fazer? Se eu pego, por exemplo, 7 lados, vejam, o polígono já começou a ficar um pouco mais parecido com a circunferência, certo? Já ficou mais parecido. Olha, o polígono circunscrito, o que está fora, ele já ficou um pouquinho menor. Era 4, agora já é 3,37. E o que estava dentro, o inscrito, ele já era 2,8, né? Já é 3,03. Ou seja, já comecei a apertar mais isso aí. Eu já tenho uma aproximação melhor do π, certo? Então, se a gente for aproximando cada vez mais, ó, aqui, ó, já fica bem parecido com um círculo, ó, com 12 lados, 12 polígonos com 12 lados, ó, já fica bem parecido. E o interessante é que Arquimedes conseguiu fazer isso aí até o 96. Ó. Ele criou um polígono de 96 lados. Deixa eu puxar aqui até o 96. De 96 lados, certo? Notem, já não consigo decifrar aqui o que é polígono e o que é circunferência, certo? Eu tenho que puxar aqui bastante para poder conseguir ver. Ó, quando eu puxar muito, é que eu consigo ver, ó, a diferença. O azul aqui é o que está inscrito e o vermelho é o que está circunscrito, certo? Mas olha, eles já estão bem próximos aí da circunferência, certo? Bem próximo mesmo. E ó, a aproximação aqui a gente já vai ver que tá bem legal. Ó. Arquimedes já conseguiu, ó, ficar com aproximação de 3,14 nos dois, ó. 3,14 3,141 aqui, ó, e 3,142 no outro. Ou seja, ele conseguiu aproximar bastante o π. Ele já conseguiu bater o martelo e dizer, ó, π é pelo menos 3,14, mais alguma coisa, certo? Então, se a gente pega esse raciocínio que ele teve aí, claro, com a ajuda do computador, se fosse para fazer isso manual, não seria quase impossível, né? Se eu coloco pelo menos, criar aqui um polígono de 1000 lados, por exemplo, já vai dar uma aproximação excelente, certo? Uma aproximação excelente, ó. Eu vou ficar com 3, eu vou ter uma aproximação de 3 casas decimais. Ó, 3,141 e 3,141, certo? Eu já exprimi bastante aí essa aproximação do π. Claro, hoje a gente sabe que o π é um número irracional, né? E sendo um número irracional, ele vai ter infinitas casas. A gente nunca vai conseguir saber todas as casas dele, certo? Mas a gente já consegue ter aproximações muito boas, certo? Vejam,
Eu estou acabando de dizer que π é um número irracional, mas aqui eu estou representando ele como uma razão. Isso parece um pouco contradição. Mas, na verdade, eu não posso expressar um número irracional por meio de uma razão de números racionais, certo? Isso eu não posso. De forma alguma, nunca vou conseguir pegar um número irracional e expressar ele por uma razão de dois números racionais. Isso é impossível. Mas, nesse caso, um desses dois sempre vai ter que ser irracional. Ou o comprimento da circunferência é um número irracional, ou o diâmetro da circunferência é irracional. Um dos dois tem que ser. Nunca é impossível, por exemplo, você mede lá um círculozinho, uma circunferência, e o diâmetro dela deu um número racional. Então, eu já sei que o comprimento da circunferência vai ser um número irracional. Isso eu já tenho por certeza, certo? Uma coisa interessante que eu poderia dizer é que acredito que quando Arquimedes descobriu isso aqui, com certeza ele poderia ter dito Eureka, hein? Com certeza ele podia ter gritado Eureka. Eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo para explicar por que isso, que é interessantíssimo, certo? Mas enfim, o vídeo era esse, certo? Eu acredito que já ficou bem longo. Como eu disse, depois eu pretendo fazer outros vídeos assim interessantes sobre outras coisas matemáticas, mas por hoje é só. Um feliz dia do Pi, certo? Feliz dia do Pi.